Quantas pessoas que estão aqui presentes hoje tentou fazer de tudo, dá um duro danado para poder tentar ter resultados. E aí passa 2 anos, continua buscando esses resultados, os resultados não vêm na profissão. E aí passa mais 2, passa mais 3 anos, você sente que está dando demais, não se sente valorizado, não se sente reconhecida. Parece que tudo à sua volta, as coisas não acontecem e não saem como você espera. Quantos que estão aqui presentes entram em um relacionamento e aí os problemas começam a acontecer nessa relação? Se separa, encontra um novo amor, se casa de novo e se vê repetindo as mesmas histórias no casamento. E aí eu gostaria que você olhasse para a pessoa ao lado e perguntasse para ela: por que isso acontece? Por que isso se repete na nossa vida? Pergunta para o colega ao lado. Por que repetimos as histórias? Por que quando a gente vê, a gente sai de casa esperando que a nossa vida seja melhor que a dos nossos pais? E quando você vê, você está reproduzindo ou indo para o extremo oposto. Então aqui fica uma primeira lição. Ou você repete a história com mais intensidade, ou você vai para o extremo oposto achando que a sua forma de lidar com a vida vai ser melhor daquela que você recebeu da educação da sua família. Seja um lado, seja o outro, são extremos. E o extremo adoece. Por que isso acontece? Porque nós repetimos os comportamentos que atravessam gerações. Simplesmente nós herdamos os comportamentos que vêm antes dos nossos avós e que é passado. Eu vou fazer uma pergunta básica só para vocês compreenderem esse conceito. Levanta a mão quem é mãe ou pai. Ok, pode baixar. Agora sejam bem honestos, quem levantou a mão, e levanta a mão quem já se viu fazendo com o seu filho o que dizia que não queria fazer com ele. Mantém levantado. Olha para o lado. Mas vocês estão pior que os seus pais, hein? Brincadeiras à parte, esse é o pensamento. Meu Deus, eu estou pior do que a minha mãe. O que eu estou fazendo com meu filho é pior do que o meu pai fazia comigo. E olha que conscientemente o desejo não é fazer aquilo que se acabou de fazer. E vem a culpa, e vem o ressentimento. Da próxima vez eu vou tentar fazer diferente. Só que esses padrões de repetições não acontecem apenas no relacionamento entre mães e pais dos pais com seus filhos. Acontece na relação conjugal. Acontece na relação de trabalho. Acontece na relação com tudo que você faz parte na sua vida. Simplesmente esses comportamentos que nós herdamos, sejam eles conscientes ou não, nós estamos reproduzindo. E não para por aí. Porque também vêm os comportamentos que nós imitamos. Simplesmente, da parte consciente, a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, irmão, tio, alguém da comunidade fala assim: nossa, isso aí é muito bom. Isso faz sentido para mim. Você vai lá e faz. Mas vocês já pararam para refletir que existem comportamentos imitados que não são tão positivos assim? E aí explica uma série de coisas. O que leva um abusador que foi abusado na infância a abusar de uma outra pessoa? É um comportamento imitado. Mas inconscientemente, por estar muito adoecido, ele não gostaria de abusar. Mas quando ele se vê, ele está com um comportamento abusivo. Então, existem uma série de situações que nós nos vemos reproduzindo. E isso avança por toda a nossa vida. Então, quem não levantou a mão, e é mãe e pai, está mentindo para si. Porque nós vamos repetir comportamentos, mesmo não querendo. Como é que nós fazemos para romper com esse padrão? Quando você se trabalha
emocionalmente, para romper comportamentos que estão avançando gerações e permitir que a próxima geração esteja livre desses padrões que são repetitivos e são disfuncionais. E quando isso acontece, você vive uma vida plena, leve, feliz e respeita o direito da outra pessoa de ser como ela é. Por exemplo, se a sua mãe é uma pessoa crítica demais, você vai aprender a respeitá-la, a ser crítica demais. Dentro do processo de ressignificação emocional, nós nos libertamos quando temos a oportunidade de transitar sem querer cobrar o que o outro deve ser. E esse é um dos maiores desafios na vida, porque não é fácil. E eu sei que não é fácil. É muito difícil a gente olhar para alguém que a gente achou que nos abandonou e validar ele como um pai ou ela como uma mãe. Né? Porque a frase que nós ouvimos, sou psicóloga e eu sei disso, a frase que nós ouvimos em terapia é: só eu sei o que eu passei. E isso me marcou profundamente. Só que os sentimentos que a gente carrega, como raiva, frustração, ou seja, qual for outro sentimento, a outra pessoa não está carregando esse sentimento, mas você está. Carregando o mundo nas costas, porque sentiu que alguém não validou aquilo que você gostaria. E por que eu estou falando isso? Porque na sua vida profissional, isso vai interferir na forma como você vai entregar o seu trabalho. No seu relacionamento conjugal, você vai cobrar do seu marido ou da sua esposa o que você sente que não recebeu lá atrás, principalmente na relação com seus pais. E aí o que acontece? O marido que você cobra não vai suprir as suas cobranças, porque a história dele não é a sua história. E aí a sua projeção vai nos filhos. Você começa a cobrar dos filhos aquilo que você entende que eles poderiam ter, do que você não pôde ter. E aí os padrões de repetições começam a acontecer com mais intensidade. Relacionamentos de traição, que começou lá na geração do avô. O avô traía a esposa, né? Aí o filho traía a esposa. Aí você se vê num relacionamento que o seu marido te trai. Dificuldade na relação com a mãe, que quando você tem um filho, dependendo da fase de vida dessa criança, a dificuldade também vai permear a relação. Você vai para o ambiente de trabalho, entende que está entregando o seu melhor, o seu colega é reconhecido, você não, mas é injusto com você. Então, de modo geral, não nos responsabilizamos pela nossa história e tendemos a culpabilizar o externo, né? Então, enquanto ficar nessa posição, dificilmente consegue se desenvolver como pessoa e como profissional. E aí existem vários conceitos que explicam isso, como a questão da lealdade, como a questão da culpa, como várias questões, principalmente entre aquilo que se dá e aquilo que se recebe, que é a balança emocional, que vai permear a forma como você se relaciona com as pessoas. Então, falando de uma forma geral, o que é a terapia familiar? É um método de atendimento que é realizado com famílias. Então, a gente trabalha com o grupo familiar, dentro da concepção de que o todo é sempre maior do que a soma das partes. Isso significa que, ao mesmo tempo que você é mãe, você é filha, você é neta, você é tia. Você vivencia diferentes papéis e tem uma função dentro do seu sistema familiar. E dependendo da forma como você pega essa função, ela pode fazer com que você caminhe para a vida para ter muitos resultados, ou pode fazer você se mobilizar e aí olhar os anos passando e as coisas não acontecerem na sua vida. Talvez até achar que outras pessoas têm sorte e eu não, que a gente leva para esse lado também, né? Então, a terapia familiar é uma terapia em grupo, vem da década de 60, foi desenvolvida porque
vários profissionais de várias áreas começaram a perceber que pacientes esquizofrênicos tinham maiores crises quando voltavam para suas famílias. Fazia o tratamento, voltava a crise, ficava pior. Então, entendemos que, quando toda a família é tratada, todo o sistema familiar fica mais saudável. Em outras palavras, quando uma pessoa adoece, todas as pessoas adoecem juntas. Né? E eu gosto de usar muito um exemplo, bem básico. Pega uma pessoa dentro da família que é dependente químico. Chega num determinado ponto que ele diz assim: eu quero fazer tratamento, quero parar de usar a bebida, vamos supor que seja a bebida. E ele vai para a clínica, passa, vamos pensar aqui que ele foi para uma clínica boa, tá? Ele passa por processo de terapia, psiquiatria, só que a família ficou em casa, com os mesmos padrões de comportamentos. Quando esse homem volta para casa, e aí a família precisa pagar alguma conta ou pensar as questões financeiras da casa, essa mulher vai... Agora é uma pergunta para vocês. Essa mulher vai permitir que esse homem pegue no dinheiro? Quando o filho fizer alguma coisa que ele acha inadequada, esse filho vai permitir que o pai dê o seu olhar sobre o que é melhor para esse filho? Então a família está doente. E ele não vai conseguir se inserir novamente no sistema. E aí tudo começa, né, tudo continua da forma como era antes. Então é isso que a terapia familiar ela compreende. E o genograma é uma ferramenta terapêutica, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, onde a gente consegue visualizar de forma concreta como a família é composta, mas principalmente como ela se relaciona ao longo das gerações. E aí a gente consegue visualmente perceber quais são os padrões de comportamento que ela está repetindo e de que forma isso interfere, pensando clinicamente, né, na queixa que ela está apresentando naquele momento. Falando de outra forma, ela mostra de que forma interfere no problema que a pessoa está vivenciando no momento da sua vida. Né? Então, o genograma ele é muito concreto porque ele é visual. A gente consegue enxergar todos esses padrões. Então, eu quero trazer para vocês 3 pontos importantes, que é como se observar dentro do seu contexto familiar e social. Vou falar um pouquinho do genograma e da terapia como mapas claros para romper padrões de comportamentos repetitivos e como os padrões familiares impedem de alcançar seus objetivos profissionais. Dentro do conceito sistêmico, o todo ele sempre será maior do que a soma das partes. A nossa visão nunca pode ser de uma única pessoa. É importante que a gente entenda o contexto de todas as pessoas que vivem dentro desse sistema, principalmente familiar. E até mesmo empresarial. Né? Por quê? Um fato não necessariamente é interpretado da mesma forma por todas as pessoas da família. Então, uma separação, por exemplo, ela é vista de uma forma por um filho mais velho e de outra forma por um filho mais novo. Quando a gente faz o atendimento, a gente precisa entender essa figura aqui. Essa figura ela é, assim, a base de todo o trabalho que a gente realiza. Essa figura azul mais clara, vocês percebem que faz parte do sistema familiar. Nós temos aqui o subsistema conjugal, nesse exemplo composto por marido e mulher, subsistema parental, pai e mãe, e o subsistema fraternal, que são os filhos, ou filial, que seria o filho único. Esse azul do meio, a gente entende como sistema familiar, e o de fora, o sistema social. Então, quando eu falo que o todo é sempre maior do que a soma das partes, a gente tem que considerar tanto as influências de dentro da família, quanto de fora da família. E aí, o primeiro ponto que eu falo para vocês é, se houver problema no subsistema conjugal, vai haver problema em todos os outros sistemas. Lembra que eu falei que uma criança, tem uma autora, a Chloe Madanes, ela fala isso.
uma criança é capaz de criar um plano desastroso para salvar a sua família. E quando a gente pensa o sistema familiar, o fato de marido e mulher estarem casados não significa que esse subsistema seja existente. Porque, gente, quando uma criança entra na família, é a primeira traição da mulher com o marido. Essa frase é minha, tá? É a primeira, ela se volta para o bebê. E muitas vezes se esquece de incluir esse homem no sistema familiar. Não estou falando que todos fazem isso, mas essa é uma tendência. E quando isso acontece, aí a gente vai começar a falar de inclusão e exclusão. Quando isso acontece, o marido, ele sai do sistema. E a esposa se alia ao filho. E aí, com o tempo, a gente começa a perceber hierarquias invertidas. Porque os pais começam a ter dificuldades no subsistema parental de como educar os seus filhos. A quem essa criança vai ouvir? Embora não exista manual de pais, né, dentro do sistema de terapia familiar, a gente trabalha que existem algumas coisas que, se eles soubessem antes, teriam menos dificuldade com seus filhos depois. Né? E a questão da hierarquia invertida faz com que a família perca, né, esse poder na forma de se relacionar com o seu filho. Então, a gente faz toda essa avaliação no momento de se trabalhar com uma pessoa e entender por que ela está tendo dificuldades em determinadas áreas da vida dela. Né? Então, a gente sempre deve considerar os membros da família e as dimensões pessoais do cliente. Embora a gente trabalhe relacionamento, cada pessoa, ela interpreta uma situação que aconteceu diante do que acontece dentro do seu sistema familiar. Então, a gente também precisa entender por que ela deu esse significado durante a vida dela em relação a quem ela convive. Então, por exemplo, uma pessoa que se sentiu abandonada pelo pai, e ela passa a vida inteira magoada, frustrada, diante da relação com esse homem, e ela vai para a vida adulta dessa forma, ela passou anos contando essa história para ela. Meu pai me abandonou. E é dolorido para ela sofre de verdade. Então, o que nós vamos trabalhar com essa pessoa? Que, embora nada se justifique, tudo se explica. Esse homem tem uma história que explica o porquê ele agiu como agiu. E quando nós vamos buscar essa história, na concepção dele, ele não abandonou. Talvez foi o jeito que ele mostrou, talvez foi a forma que ele mostrou o amor dele. Vamos supor que ele fosse uma pessoa que trabalhava, estava sempre trabalhando, perdeu o aniversário da filha. A forma de demonstrar amor era não faltar nada para ela. Então, a gente vai buscar explicações. Tá? Então, lembrem disso, nada justifica, mas tudo se explica. Um exemplo prático para trazer para vocês, quando a gente olha para o sistema familiar, é assim. Imagina que uma família composta por pai, mãe e um filho. E esse filho tem crises de bronquite. Esse homem, por conta da pandemia, está morrendo de medo de ser mandado embora. Como que está o contexto familiar atual? O pai chega em casa, totalmente preocupado, porque a qualquer momento ele pode perder esse emprego. A esposa, muito preocupada com esse marido, está o tempo todo tentando acalmá-lo. E o que a criança faz? Desenvolve crises de bronquite. Vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Porque quando ele gera crises de bronquite, esse pai fragilizado volta a ser o pai dele, forte, o homem que ele conheceu. É um exemplo. Ele se sacrifica em prol da família. Existem vários outros exemplos que eu poderia dar, mas não dá tempo. Né? Então, só para entender que tudo tem uma sequência, tem um padrão, que nós temos a oportunidade de trabalhar para a pessoa ressignificar essa história e poder, de fato, ser livre para fazer o que quer. Né? O segundo passo é um genograma como mapa claro e prático para romper com os padrões de comportamento. Levanta a mão quem conhece essa ferramenta. Muito bom, muito bom. Essa é uma ferramenta terapêutica
Não é uma árvore genealógica. A árvore genealógica conta quem são as pessoas da família, mas o genograma a gente consegue, além de saber quem são as pessoas da família, entender como essa família se relaciona. E aí, olha só que interessante nessa figura que eu trago para vocês. Nós temos aqui a Renata, estudante de psicologia, morando no Paraná. Temos o Carlos, que é irmão da Renata, morando na zona norte de São Paulo. O pai e a mãe, o pai Carlos e a mãe a Paula, moram na zona norte de São Paulo. Só essa informação, sem conhecer nada da história da família, a gente já levantaria muitas hipóteses aqui. Primeira, muito provavelmente, o Carlos Júnior, que aliás carrega Júnior no nome, daqui a pouco eu falo sobre isso, ele é muito mais vinculado e procurado pela família do que a Renata. A gente poderia levantar hipóteses. Será que a Renata quis fugir desse sistema e por isso ela foi para o Paraná? É uma hipótese. Gente, curso de psicologia em São Paulo é assim de faculdade. E ela foi para o Paraná. Aí vocês poderiam falar, Fabiane, mas será que não tem alguém da família que ajudou ela a entrar na faculdade e não pagar? Nós vamos ter que buscar a história. Mas é uma hipótese que a gente levanta. E como ela se confirmaria? Essa simbologia zigue-zague da Renata com a Paula é um relacionamento de conflito. Ela não se dá bem com a mãe. Agora, olha o relacionamento dela com o pai. Também é de conflito. Pega o Carlos e olha a simbologia que nós temos com ele. 3 traços. É um relacionamento de dependência emocional. Ele é o filho acionado para tudo. Então, a gente poderia, sim, levantar a hipótese de que a Renata está fugindo do seu sistema familiar, com a esperança de que a história dela seja melhor do que ela tem dentro de casa. Se a Renata vem para um processo terapêutico, por exemplo, nós vamos trabalhar com ela para que ela ressignifique essas relações, porque ela vai cobrar isso de alguém. É do marido ou dos filhos, né? Quando a gente sobe as gerações, você tem lá a geração da Paula, lá em cima são os pais. A relação da mãe, da Paula com a mãe, também era conflituosa. Então a gente já vê um padrão. Relacionamento entre mãe e filha está na 3ª geração com conflito. Dificuldade de lidar com os filhos. Quando a gente pega a geração, volta aqui na geração do Carlos, a gente também vê um padrão. Do pai do Carlos, o jeito que ele se relaciona é a mesma coisa com o Carlos Júnior. E aí uma dica importantíssima para vocês. Júnior, neto, filho, carregam demandas emocionais muito maiores do que qualquer outra pessoa que não carrega esses nomes. Nomes em homenagem também. Por mais que não pareça, isso é uma verdade. Uma vez eu tive um cliente que ele colocou o nome do filho de Daniel. E aí eu perguntei, né, qual é? Ele era pastor, então já imaginei algumas coisas, né? Ele falou assim, eu coloquei o nome do meu filho de Daniel porque Daniel é o personagem bíblico da cova dos leões, né? Que lutou com os leões. E como é seu relacionamento com seu filho? Aí ele entendeu que o que ele cobrava do filho era o mesmo desse personagem bíblico como pastor, né? Claro, gente, que estou contando só um detalhe, porque as questões a gente aprofunda muito mais. Só que o genograma, você tem a oportunidade facilmente de visualizar não somente isso. Nome, profissão. Nome e profissão. A forma como a pessoa se relaciona, ela mostra, tanto para você quanto para as pessoas, seja na prática clínica, seja num processo de seleção, seja um trabalho realizado dentro da sucessão de uma empresa, você consegue visualizar uma série de questões e trabalhar com as pessoas que estão sendo, que está sendo aplicado todo esse processo. Né? Então, o genograma ele tem eu diria que o poder de mostrar visualmente o porquê o processo se repete e como é que nós vamos intervir para que haja o rompimento desse padrão de comportamento que se repete de geração para geração.
Aqui a gente levanta hipóteses. É muito fácil a Renata buscar relacionamentos onde ela vai reproduzir o padrão dos pais. A gente tende a repetir. Quando a gente constrói o genograma, a gente vê doenças avançando gerações, e às vezes a mesma. Dependência química avançando gerações, abusos avançando gerações, relacionamentos difíceis avançando gerações, desejo dos filhos terem uma vida diferente e se vê frustrado porque vê o filho sofrendo tanto quanto o pai e mãe sofreu. Repetindo o padrão, né? Então, o genograma você tem a oportunidade de trabalhar e se trabalhar como profissional para poder destravar a sua história de vida também, tá? É assim, é assim. Então, eu quero que vocês façam um exercício agora na página 7. E escrevam aí. Quando você olha para a sua história, e você lembra do seu pai e da sua mãe, financeiramente falando, gostaria que vocês escrevam o que é a vida profissional e financeira para o seu pai e o que é a vida profissional e financeira para a sua mãe. Vamos falar de dinheiro. Rapidinho, que já me mostraram uma plaquinha aqui. Escrevam aí. Quando você olha a vida financeira do seu pai e da sua mãe, como você vê? Cada um deles. Ok? Deu para escrever? Mantenha aí a resposta. O que nós vimos aqui até esse momento é como que você tem a oportunidade de observar o seu contexto familiar e social, né? Você já percebeu que uma coisa não se separa da outra. Viu que o genograma é uma ferramenta poderosa de visualizar e trabalhar o rompimento dos padrões que se repetem de geração para geração. E você viu também como que os padrões familiares repetitivos... por que os padrões familiares repetitivos impedem você de ter resultados, principalmente na profissão? Porque você conta uma história que você acredita. Eu não dou conta. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Eu não acredito em mim o suficiente. Eu tenho medo. O que vai acontecer se eu fizer isso? O que meu marido vai falar? O que minha filha vai dizer? Qual é a história que você conta? Porque a história que você conta pode te levar ao sucesso ou ao fracasso. E o esforço é o mesmo. Você se esforça para ter fracasso também, né?